E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Cheese Lover e nesse canal eu te ajudo a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu com gosto de queijo. E às vezes você pode procurar um queijo vegetal que tenha poucos ingredientes, né? Que você queira fazer com poucos ingredientes, e isso tem tudo a ver também com um aumento de qualidade desse produto, né? Em relação principalmente à nossa saúde, não colocando conservantes, não colocando aromas, não colocando gomas, enfim, o que quer que seja, né? É possível fazer um queijo vegetal super clean label, como chamam, né? Esse rótulo limpo na tradução livre aí, que é justamente esses produtos que têm poucos ingredientes. E é possível sim a gente fazer queijo vegetal com uma base solitária, como eu estou falando, né? E o que vem a ser essa base solitária? Quando a gente vai construir um queijo vegetal, ele tem a parte que vai dar a sustentação, né, que vai construir de fato aquela peça. A gente tem uma outra parte que vai estar dedicada à textura e depois uma parte que vai estar dedicada ao sabor. Tá? Então, comumente a gente pensa nesses três grandes pontos aí para elaborar um queijo vegetal. E aí, quando a gente olha para cada uma dessas esferas, vamos poder identificar ingredientes diferentes que vão compor. Mas é possível, para alguns ingredientes mais pontuais, eles serem utilizados na medida em que eles vão se comportar como estrutura, vão se comportar também como ingrediente de textura, e só o sabor, que aí a gente pode se utilizar da fermentação, né? Então, para a gente fazer uma receita com poucos ingredientes, a gente pode usar então um ingrediente principal, depois o probiótico, sal e resolvemos o assunto. Ou seja, estamos falando de 3 ingredientes só, e aqui eu vou falar de 3 versões que é possível a gente fazer utilizando apenas um ingrediente. E isso porque, como que a gente consegue chegar nisso? Será que existem mais ingredientes para isso? Pode existir até, mas o que é interessante é você perceber por que esses ingredientes que eu vou falar aqui, eles podem ser utilizados como uma base solitária, né, para fazer um queijo vegetal. Então, o que a gente olha para identificar um ingrediente que vai ser possível de ser utilizado dessa maneira? A gente vai ter que olhar para os macronutrientes dele. Porque quando a gente faz um queijo vegetal, estamos buscando uma aproximação com o queijo tradicional, né? Esse é o grande lance. Então, ao olhar para o queijo tradicional, a gente percebe que tem alguns macronutrientes que são super importantes para fazer com que um queijo seja um queijo de fato. E aí estamos falando de proteína, estamos falando de carboidrato e falando de gordura. Esses são os 3 principais macronutrientes que a gente precisa manter em certo equilíbrio para que a gente possa, na versão vegetal, ter algo que se corresponda à versão tradicional. Tá? Bom, então, você já deve ter visto um queijo vegetal que vai ser castanha de caju, probiótico e sal. Eu particularmente gosto muito de fazer esse tipo de queijo vegetal, né? E a castanha de caju, portanto, ela tem esses macronutrientes em equilíbrio, né? Ou seja, você vai ter proteína, gordura e carboidrato em quantidades tal que, quando utilizada exclusivamente a castanha de caju, com o probiótico e o sal, a gente vai ter uma peça de queijo vegetal com estrutura, né? A proteína vai dar essa estrutura, a gente vai ter uma textura muito interessante por conta da gordura presente na castanha de caju, né? Então essa gordura aí vai dar aquela sensação de boca mais untuosa. E depois tem carboidrato que as bactérias vão consumir para fazer essa fermentação e dar esse gosto de queijo. Tá? Só que a castanha de caju não vale, né? É o que é mais utilizado, e eu vou falar 3 ingredientes para além da castanha de caju. Inclusive, se você quiser substituir, vai dar muito certo. Então, o que a gente tem? Depois, até fica como um exercício para depois você comparar o valor nutricional da castanha de caju com esses 3 ingredientes que eu vou dizer. E aí você vai perceber uma certa semelhança entre os valores de carboidrato, lipídio, gordura ou proteína, tá?
Então eu vou falar uma oleaginosa, uma leguminosa e uma semente. A semente tá mais fácil, né? Semente de girassol, você pode usar ela só semente de girassol, probiótico e sal, você vai conseguir fazer um queijo vegetal maravilhoso também, tá? Depois, uma oleaginosa, a gente pode utilizar a amêndoa, também só amêndoa, probiótico e sal, a gente vai ter um outro tipo de queijo vegetal. Olha só que informação importante é essa, hein? Eu não estou falando aqui que vai ficar igual feito com castanha de caju, tá? Entre semente de girassol e castanha de caju, a gente já vai ter duas coisas diferentes. Assim como, a hora que a gente coloca um só de amêndoa, também vamos ter algo diferente. E isso vai ter diferença na própria textura, vai ter diferença no sabor, né? Porque a castanha de caju é um pouco mais neutra, mas a semente de girassol não. A amêndoa também não, já vai remeter alguma coisa ali. Né? Você pode intensificar a fermentação, deixando mais forte para tentar suprimir, na verdade, esse gosto de semente de girassol, por exemplo. Né? Aí depois você vai fazer seus testes aí e contar para mim o que você achou. Né? E depois tem ainda uma leguminosa. Só que é uma leguminosa que se comporta como oleaginosa, pela quantidade de gordura que tem, que é o amendoim. Também é possível você usar só o amendoim para fazer um queijo vegetal. Amendoim, probiótico e sal, você vai ter um queijo vegetal também que vai ficar bem interessante, vai ficar diferente, vai ter, né, um certo sabor que vai remeter ao amendoim, mas isso daí pode ser parte do jogo. Né? Então, quando você fizer isso, eu sugiro até que você parta para um cream cheese primeiro. Você vai fazer uma certa quantidade aí de semente de girassol, ou de amendoim, ou de amêndoa, ou de castanha de caju para comparar, né? E aí você coloca não só o probiótico, mas um pouco mais de água para que fique um pouco mais cremoso. Porque aí você vai ter um resultado super rápido. No dia seguinte você já tem algo pronto. Você pode provar, pode comparar e ver o que você acha em termos de sabor. Se pode depois, se você quiser, acrescentar algum tempero, acrescentar algumas ervas, acrescentar o que quer que seja, né, para complexificar um pouco até esse sabor. Tá? Então fica aí essas três variações de uma mesma base.